Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar. Estamos aqui já que vamos falar de São Francisco. Estamos eu e meu fiel escudeiro, Arroz. Fofo. Não posso deixar o São Francisco perto dele, que se eu deixar ele morde o São Francisco. Então o São Francisco fique de cá. Mas estamos aqui eu e Arroz Doce e os outros cats pra gente falar de São Francisco. Acho muito pertinente, inclusive a participação especial do nosso gatucho surdinho lindo que fica em todas as lives. Boa noite, sejam bem-vindos. Que alegria falar de São Francisco. Então, muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos falar de São Francisco de Assis. Se tiver alguma anedota, alguma coisa, algum caso que vocês lembrem de São Francisco, digita aí, conversa comigo, que eu adoro essa interação. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Vamos falar desse homem maravilhoso, né? O São Francisco. Vamos falar um pouquinho da história dele, vamos saber de onde é que ele saiu, né? São Francisco, que tinha o nome de Giovanni di Pedro di Bernardone, mais conhecido como Francisco de Assis. A data do nascimento dele é um pouco controversa, não se sabe se foi em 1181 ou 1182. Em todo caso, ele viveu até 1226, ou seja, com 45 anos, que na época já era uma idade avançada. Quando você coloca na pesquisa, inclusive, diz assim: a velhice de São Francisco de Assis, velhice com 45 anos, né? Já era, já foi. Ele foi um frade nascido onde hoje é a Itália. E o São Francisco era muito inquieto, ele foi uma criança nascida numa família muito rica, de muitas posses. Então ele foi criado com tudo do bom e do melhor. Seu pai era comerciante, vendia tecidos e outras coisas. E ele era um jovem fora dos padrões da época, no sentido de ser muito divertido, gostava muito de festa, né, de badalo. Hoje seria aí um daqueles, né, boyzinhos que gosta de fazer as coisas, né, de sair, de curtir, ir pra festa e tudo mais, se fosse hoje. Mas à época, ele curtiu a juventude dele, né, ele foi criado com muitas posses, ele tinha muita oferta das coisas junto dele. E aí ele, criado com tudo isso, era muito fascinado por tudo isso. E vivia essa vida, sabe, que o povo até falava muito dele, que ele era não era nenhum homem para casar, porque ele era muito farrista, né? Ele não tinha muito juízo e nada disso, não ajudava o pai, né, no comércio e tudo mais, que ele poderia inclusive ajudar. E aí Francisco tinha essa vida inquieta, e um dia ele se encantou e ele foi convidado para a cavalaria. E ele ficou encantado com essa possibilidade, sabe, de ser um herói, ele era muito idealista, isso ele era, desde sempre. E ele ficou muito empolgado com essa ideia de ser um herói. E ele foi para a cavalaria e foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, as coisas não aconteceram bem como ele pensava. E ele foi preso. Ele foi preso e ficou 1 ano na cadeia. E foi colocado como assim, um mau soldado, que não era aquele herói e tudo mais, mas conseguiu sair como prisioneiro de guerra e voltou para casa. Quando voltou para casa, ficou muito frustrado, muito abatido, porque ele pensava: poxa, eu posso fazer mais, sabe? Eu quero ser uma pessoa grande, né? Mas ele não sabia o caminho para ser grande naquela época. Muito jovem ainda, né? Na verdade, ali pela adolescência. E aí ele voltou para casa e ficou muito adoecido, ele tinha problemas estomacais e ele sofria de fortes dores de cabeça. E procurava sempre os remédios e tudo mais. Só que o jovem Francisco, desde muito cedo, ele tinha visões. Aqui a gente pode dizer, ele tinha mediunidade, uma mediunidade ostensiva.
E ele não sabia lidar com aquilo. E aí o que acontece? Um belo dia, ele está caminhando, né? E ele morria de medo de leproso. Morria de medo. Ver um leproso para ele era assim, ele tinha um certo asco, ele não conseguia chegar perto. E aí quando ele viu tava fazendo muito frio, era inverno, e ele viu um senhor leproso, sem vestes, né, morrendo de frio. E ele não sabe por que, ele saltou do cavalo, tirou as próprias vestes e vestiu esse senhor. E ele contava, né, tem uma biografia extensa, tem bastante traços históricos, né, de São Francisco. E aí, quando ele vestiu aquele senhor e ele olhou nos olhos dele, e ele não teve nenhum pudor como ele sempre teve, porque ele tinha medo da lepra. E aí ele olhou nos olhos daquele senhor e ele sentiu a gratidão. Aquele senhor o olhou com gratidão. E quando aquele senhor o olhou com gratidão, ele foi tocado. Ele fala que ali foi como Deus o tocou naquele momento. Mas ele ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo. E voltou para casa e todo mundo achava que ele era meio louco. Só que aquela sensação que ele vivenciou de proteger, sabe, uma pessoa necessitada, aquilo não saía de dentro dele. E ele estava se preparando para ir novamente para a guerra. Porque ele falava, não, agora eu vou conseguir ser um herói de guerra. Eu vou para lá e vai dar tudo certo. Só que quando ele estava se preparando para isso, ele começou a prestar muita atenção nas pessoas pobres, nas pessoas necessitadas. E aí ele foi andando a cavalo e ele disse que ouviu Deus. Deus falou com ele, falou, olha, você precisa acolher os pequeninos. E ele não entendia muito bem o que aquilo significava, mas para ele tinha que fazer algo por pessoas desvalidas, por pessoas que estavam necessitadas. E é o que ele fez. Foi até a loja do pai, pegou um bocado de mercadoria, vendeu, como diz hoje, a preço de banana, e comprou comida, comprou vestes, comprou um bocado de coisa para os pobres que ele via passando frio e fome. Aí todo mundo começou a taxar ele de louco. E aí, como ele foi taxado de louco, o pai foi atrás, porque tava aquele burburinho, porque todo mundo viu que ele tinha vendido as coisas mais baratas do pai, que era batalhador e tudo mais. Quando o pai chegou, o pai ficou muito bravo com ele, falou, poxa, você tá gastando do meu dinheiro, você tá fazendo caridade com o meu dinheiro? Não, se você quiser fazer caridade, você vai trabalhar. Nesse momento, é aquela cena clássica de quem assistiu o filme vai se lembrar, onde ele retira todas as suas vestes, inclusive os seus sapatos, fica nu e coloca nos pés do pai. O pai manda prendê-lo, e ele estava como se fosse um êxtase, num surto, e coloca num porão. A mãe, tempos depois, assim, né, 1, 2, 3 dias depois, a mãe sempre cuidando e chegando lá perto, ela fica com dó. Mais ou menos um mês depois dele estar preso, e solta. E fala, se você quer ir servir os pobres, você vai servir os pobres. E aí ele sai. Aí ele sai e ele recebe mais um recado de Deus, que era para ir reconstruir a igreja de São Damião. E era uma igreja que estava absolutamente destruída. E ele vai pedir ajuda, né, ao pároco, né, da época, que não dá muito moral para ele, porque como ele era uma pessoa controversa na cidade, ele tinha dinheiro, e ele fala que ele quer viver ali para ajudar as pessoas, ninguém acreditava nele. Então o que ele faz? Ele começa a viver com os pobres, faz um voto de pobreza ele com Deus, e começa a ajudar as pessoas com o fruto do seu trabalho, que foi o que o pai dele falou. Você quer ajudar os outros? Ajude com o fruto do seu trabalho, não com o meu trabalho. E ele vai fazer isso. E ele começa a ajudar essas pessoas, viver com essas pessoas, e algumas pessoas o acompanham, e ele consegue 11 pessoas para o acompanhar.
E ele recolhia donativos, ele pedia, ele trabalhava e ele mesmo foi reconstruindo com as próprias mãos a igreja que ele acreditava. Tempos depois de todo esse trabalho, essas pessoas o ajudando, e aí esses pobres que eram socorridos também passaram a ajudar, porque falaram, poxa, o cara tá fazendo pela gente, então vamos ajudar ele também. E aí ele se dirige a Roma, porque ele queria ser ordenado. E aí foi ordenado, era um frei, estava lá fazendo o trabalho dele, e ele vai porque ele queria criar uma nova ordem, esta ordem do voto de pobreza, a ordem onde o religioso, ele tinha que trabalhar, ele tinha que comer do seu próprio suor, e não ser dado pelos outros, não ir na casa das pessoas e ganhar do bom e do melhor porque era uma figura importante da igreja. Só que quando ele chega lá com seus amigos, ele se depara com a ostentação. E era um choque, porque vocês conseguem até ver na internet, depois se vocês pesquisarem, as vestes de Francisco de Assis, toda remendada mesmo. Porque era aquilo que ele vestia. E quando ele chega lá, era tudo pintado a ouro, tudo aqueles afrescos, né? Era a arte da época. Mas era muita ostentação. E o povo sofrendo com muita pobreza. Aquilo foi um choque para Francisco. Sabe, aquilo o insultou. Ele até se revoltou um pouco, mas ele foi até o Papa e ele falou que queria que fosse estabelecida uma nova ordem. Uma ordem de pobreza, uma ordem onde cada um tinha que trabalhar e tinha que comer do seu suor e ajudar os pobres. Mas não foi tão fácil assim. Porque a princípio eles foram recebidos, mas ninguém concordou. O Papa da época teve um sonho durante a noite. E aí ficou muito mexido com o sonho, porque ele via desmoronar toda aquela igreja linda. E a igreja pobre ficar em pé. E aí ele faz o quê? Vai até Francisco e fala, eu aceito você criar essa nova ordem, que ficou conhecida depois como Ordem dos Franciscanos, que é quem faz o voto de pobreza e vive como Francisco. E aí ele vai apenas com esses 11 a princípio, e essa ordem começa a crescer. Mas as coisas não são tão simples, a gente está contando uma história e essa coisa é bem acelerada, né? E quando ele volta, né, para a província dele, e ele continua construindo a igreja, ele começa a fazer os trabalhos para ajudar todas aquelas pessoas que precisam, e aí ele agrega muito mais pessoas. E ele sai, foi quando ele conhece Santa Clara de Assis, que também era de Assis, que também tinha esse coração puro de ajudar, de fazer pão para dar para os pobres, para alimentar as pessoas. Clara vira uma companheira de vida, né? Ela ordena-se freira e eles viajam, eles saem ali pela Grécia, por vários países, sabe, para conhecer e para ajudar as pessoas. E aí, é uma viagem muito dura, porque eles não são muito bem recebidos, não. E ele deixou algumas dessas pessoas. Naqueles primeiros ali que seguiram Francisco, aqueles primeiros 11 que eu falei para vocês, um deles já era Frei Leão. A gente conhece como Frei Leão, mas na verdade é Leão, aí fica Léo, se escreve Léo. E esse frei é o amigo da vida dele, é o confessor dele, e que depois escreveu uma biografia de Francisco de Assis. Com todos esses conflitos que ele tinha, com toda essa emoção que ele gerava. E ele viaja com Clara, né, numa ordem assim, como missionários mesmo, para estabelecer a paz, para pregar o exemplo. Porque uma coisa que Francisco deixou de legado, e ele fazia questão de bater nisso, ele falava assim, olha, nós não vamos evangelizar pelas palavras apenas, nós vamos evangelizar pelo exemplo.
Então, não adianta nós chegarmos aqui e dizermos para as pessoas que elas devem amar. Nós vamos amar para mostrar como é amar. Nós não vamos chegar aqui e dizer para as pessoas que nós devemos perdoar. Nós vamos ficar com elas e vamos perdoar. Então, nós vamos fazer junto com ela. E aí, Santa Clara era aquilo que ela acreditava e eles foram pelo mundo. Mas quando eles voltaram para a província e eles encontraram a igreja e todas aquelas pessoas, eles viram que o trabalho havia sido um pouco deturpado. Mas Francisco, incansável, ele expulsa algumas pessoas que estavam desvirtuando o trabalho e pega de novo com aqueles primeiros, aquelas pessoas que ainda estavam ali tentando fazer a coisa funcionar, como eles preconizavam, como eles acreditavam, como eles viviam. E ele novamente estrutura e essa igreja cresce. Mas essa igreja cresce e ela cresce em amor. Ela cresce em energia, no sentido de que ela acolhe todos aqueles que chegam. Quando ele já estava mais velho, um pouco mais velho, tá? Ele morreu com 45. Mas quando ele estava já um pouco mais velho, ele falou, olha, eu não vou ficar à frente da igreja sempre. A igreja não pode ser pautada em mim. A igreja tem que ser pautada numa filosofia onde o dia que eu for embora, todos vão conseguir comungar dessas ideias. E aí ele coloca uma pessoa para cuidar lá da igreja. Eu não vou lembrar do nome dessa pessoa. Não vou lembrar agora. E aí, quando ele coloca... Deixa eu ver se tá aqui. Não vou lembrar. E aí ele coloca essa pessoa para cuidar, sabe? E aí, da igreja. E essa pessoa fica 5 anos e não dá conta energeticamente do baque e falece. Quando esse frei falece, se eu não me engano era Frei Pedro, não tenho certeza. Quando ele falece, aí o que acontece? Não tô achando aqui agora. As pessoas falavam que ele era milagroso e começou aquela romaria ao túmulo desse frei. E o Francisco não concordava com aquilo. Isso é uma curiosidade. Sabe o que ele fez? Ele foi até tá aqui, ó. Ele foi até o túmulo desse senhor. Aqui, ó, é Pedro Catani, que ele elegeu para ficar como o governador da ordem dele. Não deu conta. Aí, quando ele faleceu, virou aquela romaria. Aí ele falou, não é isso. A gente não tem que ficar atrás de milagres. A gente tem que fazer por onde? Nós temos que ter uma transformação das nossas intenções e ajudar com o trabalho, arregaçando as mangas. Então aqui, se era todo mundo da ordem, ninguém tinha aquela pessoalidade. Então ele não queria que tivesse hierarquia. Era isso que ele pregava na ordem, que ele lutou tanto para acontecer. E aí ele se pôs de joelho e começou a fazer orações para que os milagres parassem de acontecer. Acredita nisso? Ele falou, porque isso não transforma. O milagre não vai transformar as pessoas, não vai evangelizar as pessoas. E aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Inclusive ele não se colocava maior do que ninguém a hora nenhuma. Apesar de ter sido fundador, ele passa isso para outra pessoa. E aí ele pede, sabe, fez orações para que o Pedro parasse de fazer milagres. E os milagres pararam. E ele cuidava não só das pessoas, cuidava das criaturinhas, dos animais. Então sempre na igreja ou em volta da igreja eram cães, gatos, outros bichos, pássaros que ele cuidava muito. Ele cuidava muito das plantas, ele gostava da vida e ele valorizava a vida. Tanto que diz que quando São Francisco faleceu, que eu vou contar para vocês agora como foi, apesar de ser a morte, foi um momento muito bonito. Diz que pássaros, uma revoada de pássaros por cima da igreja, e os pássaros assim no teto, e não saíam. Os pássaros iam, daí a pouco outros pássaros chegavam. Era aquele tanto de animal em volta da igreja, e não saía.
Então, assim, ele sempre teve um apreço pelo meio ambiente, pelo plantar, pelos pássaros, pelos animais de estimação, pelas ovelhas. E ele tornou-se o padroeiro, né, dos animais, nesse protetor lindo, nessa causa nobre que aconteceu. E aí, ele já estava pressentindo, né, que estava chegando o momento dele desencarnar. E ele preparou tudo, ele fez testamento. Por quê? Porque apesar de fazer voto de pobreza, ele tinha posses. Porque o pai havia deixado para ele. E aí ele fez um testamento, deixando tudo para a ordem, para que cuidasse dos pobres, né? E se preparou completamente para aquele momento. E eu me lembro de um caso onde Frei Leão chega e pergunta para ele: Francisco, se você soubesse que ia morrer daqui a 2 horas, e ele estava capinando, cuidando das plantas, o que você faria? Aí ele olhou e falou: eu continuaria cuidando das minhas plantas. Do tipo, eu não deixei nada para trás. Sabe, o que eu tinha que fazer, eu estou fazendo. Eu estou fazendo exatamente o que eu acredito. E são lições assim que faz com que a gente se encante por São Francisco de Assis. E aí, quando ele pressentiu que já estava ali próximo da sua morte, aquela igreja já estava bem estruturada, aquele grupo, o grupo de franciscanos já era uma ordem enorme, né, mas não tão reconhecida pela igreja. Aí o que acontece? Ele entra num jejum. Ele faz um jejum de 40 dias. Então, todos os dias ele fazia jejum durante 40 dias. Não era todos os dias, os 40 dias sem comer, mas jejuns, para se preparar para os festejos de São Miguel. E os festejos de São Miguel, eles acontecem dia 29 de setembro, que foi dia de São Miguel. E aquilo para ele foi como uma purificação. Por quê? Porque ao final desses festejos, São Francisco, ele dorme e aí ele tem uma visão de um arcanjo das asas chegando, e os outros franciscanos presenciaram. As 5 chagas de Jesus foram impressas no corpo dele. E aí, essas chagas foram registradas por essas pessoas, foram levadas ao Vaticano e tudo mais. 5 dias depois, ele falece. Ele faleceu do dia 3 para o dia 4 de outubro, que foi ontem, dia de São Francisco de Assis, que a gente comemora o dia de São Francisco de Assis na data do seu desencarne. E aí São Francisco, sabe, com toda essa pureza, sabe, essa transformação, eu acho maravilhosa, sabe, essa transformação daquele menino que era assim, totalmente inconsequente, queria só, sabe, uma coisa fútil, uma vida fácil, e de repente essa transformação, ela foi de uma pureza tão grande, mostrando para todos nós como é que tem que ser. E ele, dentro do seu exemplo, ele deixava para nós todos o quê? Segue Jesus. Ele falava: olha, Jesus não tem posses, a gente não tem que ter posses. Então, assim, ele sempre falava que não tinha que ter casa, você não tinha que ter pertences, porque isso te prendia. E ele conhecia isso muito bem. Ele sabia que isso realmente prendia. E ele pregava que a gente devia seguir Jesus de fato. A gente não podia seguir Jesus mais ou menos. A gente não podia seguir Jesus ostentando. A gente precisava seguir Jesus fazendo o que ele pediu, ostentando o amor, ostentando o carinho, o cuidado uns com os outros. Então, é importante a gente entender o recado que São Francisco deixa pra gente. São Francisco deixa pra gente esse recado de mudança verdadeira. Porque ele falava: olha, se você tá aqui fazendo um voto de pobreza, mas tá de olho em ter alguma coisa mais tarde, isso não é voto de pobreza. Essa transformação é você ser você. E isso é tão bonito e tão interessante na vida de São Francisco. E quando ele falece, é uma coisa um pouco controversa que aconteceu, e eu acho que ele, como diz, nem deve ter gostado, né? Deve ter participado, mas não deve ter gostado. Que depois que ele falece, o Papa
vai até lá, um ano depois, faz uma festa cheia de pompa, sabe, muita ostentação, para canonizar São Francisco de Assis. E aí São Francisco de Assis é canonizado e aí anos depois, porque ele foi enterrado em Assis, anos depois ele é levado para uma outra basílica onde fizeram, né, o corpo dele é levado e a igreja passa a aceitá-lo de outra forma. E aí a história de Francisco, ela não acaba aí, porque assim, com a morte dele, despertou muito a curiosidade das pessoas, despertou muito esse novo modo de você viver, sabe? De você... Não é pregar o evangelho, é de você viver o evangelho. Isso é muito diferente. Não adianta você falar, eu prego o evangelho. Não, não prega não. Vive. Aí, estamos nós aqui, muitos anos depois, na nossa casinha linda, o Celso, que fez aniversário ontem. E a gente percebe que o patrono da nossa casa, que é Francisco de Assis, nos deixa uma diretriz de como nós vamos levar, de como nós vamos agir. Por quê? Porque desde os seus fundadores, seu Amador e Dona Dulce, eu os conheci, era assim, todo mundo que chegava era atendido. Nenhum irmão de rua na nossa casa nunca foi maltratado. Então, assim, é óbvio que seríamos seguidores e admiradores de Francisco de Assis. E eu fico muito feliz com isso, porque quando a gente vê essa história e a gente olha para as nossas possibilidades e vemos o quanto nós temos e o quanto nós podemos fazer pelo outro, e nós nem precisamos largar a nossa vida como Francisco fez. Mas uma coisa que ele deixava para nós é que nós podemos até possuir as coisas, mas as coisas não podem me possuir. E é isso que a gente tem que ter como diretriz de vida. É isso que a gente tem que ter como uma religião de fato. É viver o evangelho. Tem uma pessoa precisando? Vamos ajudar. A pessoa não quer ajuda? Vamos esperar ela querer ajuda. Estamos aqui do lado. E aí a gente entende por que nós todos que aqui estamos, que somos dessa casa linda, somos irmãos. Porque nós temos emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, vínculos que nos unem. Nos unem pelo ideal, porque se nós estamos aqui é isso que nós acreditamos. Eu me lembro de muitos anos atrás, ia ao Celso e às vezes já era tarde. Seu Amador já idoso, Dona Dulce. Aí a gente chegava e sentava lá e demorava, porque os atendimentos eram individuais, era muito diferente. E aí o seu Amador passava, ele sabia que a gente estava esperando há muito tempo, ele passava e falava, ó, todos serão atendidos, todos serão atendidos. Ele falava isso o tempo inteiro. A gente até brincava depois, porque a intenção dele era falar, ó, não vai embora não, espera, sabe? Não vai sair ninguém daqui sem atendimento. Quantas vezes fiquei lá esperando, eu ia como frequentadora para fazer tratamento, né? Nessa casa, certamente já harmonizando com essa energia tão bacana. E não interessa o jeito que você chegava. Ele é tratado sempre com muito carinho, com muito amor, como somos tratados no Celso até hoje. Nossa irmã Betinha, que deu continuidade a esse trabalho como dirigente da casa. A gente sabe que ninguém faz nada sozinho, por isso que nós somos uma equipe. Hoje está Marco Túlio aí, né, com essa, vamos dizer, nessa organização e toda a equipe da diretoria da casa que dá todo o apoio para que nós possamos trabalhar assim, unidos. Não é tendo hierarquia, é tendo organização. Mas tendo organização e muito amor no coração. Porque sendo organizados e com o coração cheio, com toda essa mensagem que Francisco de Assis deixa pra gente, tudo flui. As coisas acontecem. A gente não vai, não sei vocês, eu nunca fui pro céu por obrigação. Quantas vezes o meu coração pula quando fala assim, e eu tenho que ir pro céu.
nem atrasar, não tem esquecer. Porque sempre foi uma coisa assim, boa. Sempre foi uma coisa que me alegra, que me dá, sabe, contentamento, que me dá alegria. Então, essa é a alegria de Francisco de Assis. É essa alegria de servir, é essa alegria de trabalhar, é essa alegria de ser, de viver esse evangelho de verdade. Paty, mas a gente não consegue viver esse evangelho de verdade. Mas a gente vai fazer como? Como a gente consegue. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Ninguém vai conseguir fazer tudo. Jesus não agradou a todos, nós vamos agradar? De jeito nenhum. Então nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. É isso que Francisco de Assis pregava. Seja você. Não espere do outro. Faça a sua parte. E não seja escravo das coisas. As coisas estão aí para nos servir. Esse era o voto de pobreza de São Francisco, sabe? Porque qualquer um de nós que passa com o seu carro, por exemplo, e fecha a porta ou fecha o vidro e maltrata um mendigo ou uma pessoa, sabe, que está na rua distribuindo um papel, um panfleto no sinal, você não é digno de dizer que está admirando uma pessoa dessa. Você tem que ser digno entendendo que um cachorrinho que você vê na rua e você pega um punhado de água nesse calor, coloca no copo descartável, deixa o cachorro beber mesmo que você nunca tenha visto esse cachorro na vida, e isso faz você viver o evangelho. Então, não adianta a gente viver o evangelho dentro do centro. Não adianta a gente viver o evangelho só na hora de vir fazer uma live, na hora de fazer uma palestra, na hora de falar bonito para alguém. Isso não é viver o evangelho. Não é isso que o nosso patrono São Francisco de Assis deixa como exemplo pra gente. Tanto que ele fala, não deixa que as coisas te possuam. No momento em que as coisas nos possuir, acabou. Você está corrompido por dentro. Muito pelo contrário. Então não adianta a Patrícia querer ser a bonita e falar assim, não, gato, sai aqui, você não vai participar aqui não. Oi, Pepe, você assustou. Ele assustou. Então não adianta eu querer viver uma vida artificial e falar, não, que não, bichinho, atrapalha, ai, eca, pelo na roupa. Frescura. Quando a gente ama, a gente ainda brinca e fala assim, quem ama tem pelinhos na roupa. Então quem ama gato, cachorro, papagaio, o que for, a gente vai trabalhar pro bem. Ah, eu não tenho bicho. Não tem problema, não maltrate. E ajude quem pode. E assim, não é só bicho. É bicho gente. É a vida. É uma planta. Adianta você chegar e sair pisando na planta? Que maldade. Deixa a plantinha. Põe uma aguinha. Não quer colocar uma água? Também não estraga. Faz o mínimo. Então assim, vamos viver isso de verdade. Vive mais ou menos, não. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a entender como filosofia de vida. E Francisco veio deixar pra gente essa filosofia de vida. Eu, Patrícia, tenho uma admiração muito grande pelo nosso Papa. Nós não somos católicos, somos espíritas. E ele escolheu se chamar Francisco como Papa, justamente pelo exemplo de Francisco de Assis. E ele, de certa forma, relegou toda aquela pompa e circunstância. Eu me lembro uma vez que uma criança perguntou para ele, por que você não mora no quarto do Papa mesmo, aquela residência que foi construída por Papa? Ele falou, porque eu preciso de saúde mental, eu preciso conviver com pessoas. Então, assim, de que adianta você estar lá em cima de um pedestal sozinho? De que adianta você ter tudo e ser servido e não saber qual é a alegria de servir? De que adianta? Isso é ser feliz? Isso é estar realmente completo? Então, nesse momento que nós lembramos, Francisco de Assis, que foi lá e largou tudo. Era extremamente rico. Largou tudo. A gente não pode dizer nem que ele foi com a roupa do corpo, porque ele foi nu. Ele pegou as vestes que ele achou. Por mais que ele tivesse, aquilo não o possuía mais. E antes era aquele desejo de brilhar, de aparecer, pois ele apareceu servindo. E isso é um exemplo, sabe? Um ensinamento maravilhoso que está lá no Evangelho. Será mais exaltado quem primeiro se rebaixar.
quem primeiro servir, quem se colocar lá no lugar mais importante, vai ser rebaixado. Então esse exemplo ele vivenciou, ele chegou e falou, é assim. Será que ele tinha consciência? Como espírito ele tinha. Mas eu acho que quando ele era jovem, que ele estava em toda aquela experiência, né, bloqueado exatamente pela encarnação, que a encarnação bloqueia ali. O que a gente veio fazer aqui? A gente não sabe. Mas o espírito evoluído que era, rapidamente ele tomou, sabe, com a sua mediunidade, percebendo todos os recados que chegavam, e ele fez o que ele tinha que fazer, sabe, de uma forma admirável, que faz com que fiquemos, sabe, muito gratos por esse homem ter vindo ao nosso planetinha maravilhoso, planeta Terra, vivenciado isso, dado esses exemplos e nos mostrado que é possível. Precisamos todos ser franciscos? Não, mas podemos todos em alguma situação na vida ser franciscanos. É muito interessante até quando a gente vê psicografias que vêm da equipe de franciscanos. Eu me lembro que eles sempre assinam assim, um Francisco. É a coisa mais linda. Geralmente vem aquelas mensagens lindas e eles assinam assim, um Francisco. Ou seja, qualquer um. Aqui não tem um mais importante que o outro. O que nós compartilhamos de ideia é de todos. O que nós fazemos como trabalho é de todos. Então, se nós mentalizarmos sempre nos nossos trabalhos, na nossa casa, essa equipe de franciscanos linda, que chega cantando, porque ele adorava a arte. Então, assim, ele foi muito revolucionário na igreja, sabe? Então, ele adorava a arte, então ele vinha cantando, ele fazia teatro, ele inventava parábolas, inventava histórias. Para quê? Para ficar mais próximo do povo, para que as pessoas entendessem a linguagem. Não adianta uma linguagem que nos afasta de quem precisa aprender. Então, assim, vamos, sabe, de verdade, entender o que Francisco deixou pra gente e ficar próximo daqueles que precisam. Não adianta eu falar complicado para uma criança, ela não vai entender. Não adianta eu chegar para um irmão de rua e falar um bocado de palavra bonita, me colocando distante dele. Se eu tenho que falar, e aí, meu irmão? Eu vou falar, e aí, meu irmão? E desculpa se alguém vai se sentir ofendido com isso. Mas eu vou falar a linguagem que a pessoa se sente acolhida. Não adianta eu chegar para oferecer alguma coisa e me distanciar, me colocando maior que o outro. Sem sentido. Eu lembro muitas vezes que eu vou atender pessoas simples, eu falo até errado. E falo mesmo. E ó, a doutora fala errado. Tô nem aí. Essa pessoa me entendeu? Essa pessoa se sentiu acolhida? Isso pra mim que é importante. E pronto. Então nós precisamos, enquanto irmãos, enquanto seres humanos, acolher. Como a pessoa se sente acolhida? Assim. Então a gente vai fazer assim. E tá tudo bem. E vamos ser todos franciscos. Vamos ser todos seus amadores, donas dulces, betinhas. E vamos ser nós mesmos. Fazendo aquilo que a gente aprendeu. Sabe? Com o diretor espiritual da nossa casa, irmão Eusébio, feliz com a sua equipe maravilhosa, com todos esses espíritos maravilhosos, cuidando de cada um segundo a sua necessidade. E, para encerrar, seria o mínimo. Eu vou ler a oração de São Francisco e eu peço que todos fechem os olhos. O Rafa cantou a oração de São Francisco antes da gente começar o nosso momento aqui da live. E eu vou ler e eu gostaria que vocês, se soubessem, repitam dentro da sua casa para que essa oração, que é uma poesia, ela possa entrar em forma de energia dentro da sua casa, harmonizando o seu lar, harmonizando seus familiares. Então repita para que você sinta, para que você entenda quem foi Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E todos nós vamos aprender a fazer cada uma dessas frases. Um dia vai dar certo, um dia vai dar errado, mas todo dia nós temos a oportunidade de acertar. Depende apenas de querermos e colocarmos em prática. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muita gratidão por todos que estiveram aqui presentes. Beijo no coração de vocês, todos os coraçõezinhos, todas as boas noites, todos os gratidões que estão aí. As gratidões, os gratidões. Todos que estão aqui. Para lembrar o abraço mais gostoso do Celche. Então fica aí um abraço, tostines, recheado, cheio de amor, cheio de muita confiança, cheio de muita coisa boa. Parabéns para nossa casinha que fez aniversário. Papai do Céu abençoe. E que em brevemente, a hora que acabar tudo isso, a gente possa estar juntos lá, todo mundo novamente, trabalhando e seguindo a diretriz que o Mestre nos deixou. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e vamos cantar o nosso parabéns aí dentro do nosso coração com vibrações fraternas aí pro nosso ambiente. 49, gente, o ano que vem vai ter que ter festa. 50 na nossa casinha. O ano que vem, gente, coisa mais linda. Ano que vem, acabou a pandemia, bora fazer festa de 50. Pode deixar. Beijo, gente. Beijo, Marco Túlio, Ivani, Huguinho, todo mundo. Fica com Deus. Tchau.